Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. Quando eu evoco esse mantra Shanti, eu estou evocando uma energia que, de certa forma, se diz que a paz esteja contigo. Eu abro essa aula falando desse mantra Shanti porque nós vamos lidar com um ponto, com o calcanhar de Aquiles do nosso mapa astrológico. Vamos falar de reencarnação, de vidas pretéritas e de situações que eu trago de vida pretérita que nessa existência eu preciso trabalhar, ou melhor, ultrapassar. Então, o astrólogo, quando ele pega um mapa astral e ele começa a olhar o pretérito, começa a olhar os pontos fracos da pessoa que está ali, ele tem que ser muito responsável para não criar um envenenamento mental naquele que o ouve. E ele tem que apresentar soluções também para que aquele indivíduo que está ali na frente de nós astrólogos tenha uma vida plena, uma individuação, tenha uma vida mais feliz, mais ecológica e, repito, ultrapasse situações do passado. Tanto é que hoje se fala muito sobre o chamado campo, que é um campo da minha vida, que traz energias de vida passada. Hoje fala-se muito também da constelação familiar, ou a constelação dos nossos pets também, para olhar o que houve no passado e ultrapassar nesse momento. E na astrologia, um dos elementos que fala das questões de vida passada são chamados planetas retrógrados, que nós temos 2 livros. Esse daqui, que é um livro da editora Ágora, do Martin Schumann, um grande astrólogo. Então, Planetas Retrógrados, Astrologia Kármica, Astrologia Reencarnacionista. Esse livro está destruído, porque todo o mapa astrológico que eu faço, eu utilizo mesmo. Inclusive, você vê aqui um monte de coisas escritas, tá vendo que eu complemento algumas situações do que ele coloca. Uso esse livro há muito tempo nas minhas formações em astrologia e fazendo mapa. E tem esse outro da editora Pensamento, Planetas Retrógrados e Reencarnação, do Donald Yost. E por que eu mostro? Porque esse livro do Donald Yost, ele é muito negativo. Ele é muito negativo. Ele vai falar da astrologia num sentido de em outra vida, em Atlântida, eu fiz alguma coisa errada, ou numa outra vida eu participei de uma guerra, ou numa outra vida eu assassinei alguém, ou numa outra existência eu roubei, eu menti, eu traí. Então ele traz um peso muito grande para essa astrologia reencarnacionista. Enquanto que esse outro aqui, ele traz uma visão de ultrapassarmos nossos limites de maneira muito bonita, de maneira muito proveitosa. Ele vai falar dos graus do karma, que é quando eu não tenho consciência, quando eu já sei o que é, ou quando eu já consegui ultrapassar muitas coisas. Então ele vai ter esse desenho dentro da astrologia reencarnacionista muito positivo. E o que é um planeta retrógrado? Então eu vou começar aqui com o mapa astrológico do Ayrton Senna, que você vai ver em minhas mãos. Ele tem um planeta retrógrado, o Ayrton Senna, aqui na casa 7. Quando você olha o mapa dele, você vai ver um Rzinho do lado de um planeta. Então, se você for pesquisar um mapa num site, eu recomendo sempre o Sadhana, que é um site mais profissional. Mas se você vai tirar o teu mapa em sites gratuitos também, você procure um site bacana, você vai olhar o teu mapa astrológico e vai ver uns R's do lado de alguns planetas. O Sol não tem esse R, nem a Lua. São de Mercúrio para frente. E esse retrógrado não é que o planeta está andando para trás no momento em que eu nasci, não é isso. É que dá a impressão pela velocidade da Terra, a Terra está indo para um lugar, às vezes um planeta é mais lento, enfim, ou está passando por sobre a Terra, dá a impressão que o planeta está andando para trás. E quando eu nasci, se eu observasse o céu, criancinha, nenê, se eu olhasse para o céu, eu ia falar, uau, o planeta está retroagindo.
que é o meu destino, o destino que se cumpriu. O mapa astrológico ele tem duas forças, a força do arbítrio e a força do destino. O arbítrio é Júpiter. No teu mapa astrológico, Júpiter sempre tem facilidades. E Saturno é o destino, aquilo que você não tem como escapar. Tem uma casa astrológica que é uma área da vida que tem Saturno, então ali o destino é pesado. Tem uma área da vida que você tem Júpiter, que é fácil, ou Sagitário e Capricórnio. Por exemplo, no meu mapa eu tenho Sagitário na casa de filhos. E filhos para mim é uma moleza, uma moleza. Minha filha nunca me deu nenhum tipo de perturbação, de problema. Ela é super amorosa, gentil, séria no que faz, careta em relação a drogas. É uma pessoa que viaja muito, agora vai morar um tempo fora do Brasil, e eu sempre incentivei isso, porque é uma área fácil, a área dos filhos. Ao mesmo tempo, eu tenho Capricórnio na casa do trabalho. Então é uma área que tudo eu tenho que colocar muita energia. E eu aprendi com o tempo aqui, eu tenho que persistir. Por exemplo, profissionalmente eu não desisto de nada, eu procuro entregar mais do que me pedem. É uma área que eu me cobro muito. E na minha saúde também. Então você tem Júpiter e Capricórnio no teu mapa, Sagitário e Capricórnio. No teu mapa, onde você tem Sagitário, é fácil. Então, o Ayrton Senna, ele tem Sagitário na casa dos amigos. Amigos, grupos, plano para o futuro, pessoas que vão ajudá-lo, ele, Ayrton Senna. É uma área moleza, tem Sagitário ali. Ayrton Senna era de Áries, ascendente Aquário. Áries, ascendente Aquário. Então, amigos é fácil. Na casa da espiritualidade, que é a casa 12, o Ayrton Senna tinha dificuldades. É que nós não sabemos o que se passava na cabeça dele. Não sabemos. Mas ele tinha, por uma posição aqui que é Capricórnio na casa 12, dentro do mapa astrológico dele, em vida passada ele foi uma pessoa que não ajudou, não serviu, era uma alma egoísta, mesquinha, que não fazia nada para ajudar as pessoas necessitadas. E é muito bonito porque o Ayrton Senna ele cria em vida, se eu não me engano, o Instituto Ayrton Senna, que é onde ele vai fazer algo que ele estava como se fosse uma dívida em vida passada. Então ele vai doar nessa área. É como eu, em vida passada, fui uma pessoa que não trabalhei direito, fui irresponsável, não cumpria com o meu papel, prometia as coisas e não entregava. Eu era uma pessoa que não queria crescer, que não estudava para ser um profissional melhor. Então, desde muito cedo eu comecei a me cobrar muito isso. Tanto que um dos lemas da minha escola, de todos os meus alunos, é encante profissionalmente, encante. E seja livre também, seja livre. Porque eu fui irresponsável no trabalho em outra vida, irresponsável. E agora eu valorizo muito você ser responsável pelo seu trabalho. Mas o Ayrton Senna, o primeiro ponto que eu olho no mapa dele, que é o ponto mais dificultoso, ele tem um Urano retrógrado na casa do casamento. Então, a área do casamento seria um ponto fraco do Ayrton Senna. Também não conheço direito a vida dele, mas aparentemente provavelmente ele nunca teve intimidade com uma pessoa, para valer mesmo. Um relacionamento muito para valer. Provavelmente ele não mergulhou num relacionamento onde as pessoas eram vulneráveis uma com a outra. E ele, em vida passada, por ter Urano é o planeta das amizades. Urano retrógrado na casa dos amigos. Então, provavelmente, em vida passada, ele foi uma pessoa que não foi amigo no casamento. Perdão, Urano retrógrado na casa do casamento. Urano, amizade, casa 7, aqui do Ayrton Senna. Aqui a imagem é ao contrário. Casa 7, casamento. Então, ele não foi amigo, não teve intimidade, não foi vulnerável, não se entregou dentro do relacionamento afetivo. E é o ponto mais dificultoso do mapa do Ayrton Senna.
a casa do casamento. Inclusive, vou pedir para você anotar aqui para mim, deixar aqui escrito, se ele teve algum casamento, se ele aprofundou essa relação ou não. É o ponto dificultoso. Como, por exemplo, um Urano ou um Saturno retrógrado na casa 10, vai representar uma dificuldade de subir profissionalmente. No caso do Ayrton Senna, ele tem Escorpião na casa 10, que é a subida profissional, o crescimento profissional, e nessa casa 10 ele vai, é estranho falar isso, né? Morrer trabalhando ou se transformar muito no trabalho, morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer. O trabalho dele representa um certo risco de vida, porque ele tem Escorpião na casa 10, que é dessas questões das ambições. Então, o retrógrado, assim, a grosso modo, eu já vou até estar preparando alguns outros mapas aqui. Começar com o mapa do Silvio Santos, né, que a gente olha e fala assim, o Silvio Santos não tem karma nenhum. Mas o Silvio Santos, ele tem o mesmo aspecto kármico que o Ayrton Senna. Urano retrógrado na casa do casamento. E ele tem Áries na casa do casamento, o Silvio Santos. Ele é ascendente... Não, ele tem Peixes na casa do casamento, o Silvio Santos. Então, em vida passada, ele não foi amigo, não foi vulnerável, não se entregou no casamento. Ele foi casado sempre com a mesma, né, companheira. Então, eu não sei se é um relacionamento legal ou se não é. Eu sou muito da música do Raul Seixas, Medo da Chuva. Eu tenho muito uma visão, que é particular minha, uma visão de que nós devemos amar várias pessoas na vida. Não sei se você já viu essa música Medo da Chuva, que o Raul Seixas fala, quando eu jurei meu amor na hora do casamento, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém é feliz tendo amado uma vez. Então, não sei o que passa na cabeça do Silvio Santos, se ele teve se ele amou outras pessoas, se ele não viveu outros relacionamentos que ele gostaria, mas há um ponto fraco aqui, igualzinho do mapa do Ayrton Senna. Só que o Ayrton Senna, vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo para mim, se ele foi casado, se não foi. Eu lembro que ele teve um relacionamento com a Xuxa, outro com a Adriane Galisteu e outro com outra moça, agora não lembro o nome, Magda Godofre, acho. Mas ele não consigo me lembrar dele ter intimidade com alguém, dele mergulhar nesse relacionamento. Então, quando nós falamos de casa astrológica, de mapa astrológico, nós temos as casas astrológicas. Por exemplo, quando alguém encomenda um mapa astral comigo, eu sempre vou escolher uma casa astrológica, para falar do karma ali. Eu gosto sempre de definir assim, naquela casa está o seu ponto mais dificultoso. Mais dificultoso. O meu seria no casamento também. O do Ayrton Senna no casamento. Estão me falando aqui que ele não foi casado, ajude. Então, ele não experimentou isso. Então, dentro da visão da astrologia reencarnacionista, ele vai pular para outra existência, ele vai pular para outra vida com esse karma a ser realizado. Essa situação do casamento. Se o Silvio Santos não amou adequadamente, ele vai também ter essa dificuldade que vai ser jogada para um outro momento. E eu achei também, na minha vida, num certo momento, eu acreditei que também eu nunca ia realizar a casa 7, que é do casamento. Eu realizei só com mais de 50 anos que eu consegui lidar com essa casa. Então eu quero mostrar aqui para você uma situação bem interessante também. Então as casas astrológicas, você pode ter um karma, algo para aprender, para vivenciar, para ultrapassar na casa do ser, que é o teu ascendente, que é a casa 1, na casa do dinheiro, que é a 2,
Na 3, que é a comunicação, irmãos, parentes próximos. Na 4, que é a casa da família. E às vezes você lida bem com isso. Eu estava falando agora há pouco com o José, um amigo que faz formação comigo de astrologia. Ele tem um Netuno retrógrado na casa 4. Então podia ter muito sofrimento na infância, ou pais que usavam drogas, ou que tinham uma espiritualidade meio atrapalhada, mas ele não nota muito isso, não notou. Então ele vai acabar lidando, é um karma mais passageiro, mais de infância, de inconsciente, que é a casa 4. A casa 5 é filhos e namoro. A 6 é trabalho e saúde. A 7, que eu estou falando bastante, é casamento. A casa 8 é sexualidade e transformações. A 9 é o estrangeiro, é os estudos superiores. A 10 é a casa das ambições. A 11 dos amigos e a 12 da espiritualidade. É claro que não é só isso. Cada casa é muita coisa. Mas vamos olhar o mapa do Pelé. E é interessante olhar, está aqui nas minhas mãos esse mapa. O Pelé, o karma dele, o que ele teria que ter ultrapassado é com filhos. É o calcanhar de Aquiles. O Pelé é super feliz. Casa 10, deixa eu ver a casa 10 dele. Casa 10 em Gêmeos, né? O Pelé era ascendente virgem. Libra, ascendente virgem. Então o Pelé, Sol na casa 2 do Pelé, aonde tem o Sol no nosso mapa, esse Sol representa aonde eu tenho um karma mais positivo. E o Sol no teu mapa, é a parte mais importante do teu mapa. O Sol do Pelé está na casa 2, que é a casa do dinheiro. O Sol ilumina. No teu mapa, onde está o teu Sol, ele vai iluminar aquela casa. Ele traz bênçãos para aquela casa. Se a casa 7 é do casamento, se a casa 10 é dos ideais de vida, se a casa 11 cheio de amigos. O Pelé ele tem o Sol na 12, então é muito dinheiro, muita fartura. A posição do Sol é uma posição legal aqui, o Sol não faz nenhum aspecto negativo, muito pelo contrário, no mapa do Pelé, mas o karma dele está na casa 5. Então, se o Pelé tivesse vivo e tivesse feito uma consulta de mapa comigo, eu já fiz o mapa da Xuxa até, fiz o mapa do monte de artistas aí, porque na época que eu atendia mais com previsões, assim, vários vieram estar comigo. A Xuxa nunca esteve comigo, ela só encomendou e o mapa foi. Isso faz uns 20 e poucos anos, assim, foi a Editora Globo que encomendou para ela. Mas se o Pelé estivesse comigo, eu ia falar: Edson Arantes do Nascimento, você precisa lidar bem com teus filhos. Porque a chance de você falhar vai ser muito grande. Ele tem Saturno na casa dos filhos, Saturno, e o planeta... Perdão, ele tem Capricórnio na casa dos filhos, o Pelé, está aqui. Onde que tá? Está aqui, Capricórnio na casa dos filhos. Mas o regente de Capricórnio é Saturno, que está retrógrado, está com esse Rzinho, que eu falei para você, que você tem que ver isso no teu mapa. Você tem que saber onde está. E o que acontece? O Pelé, em vida passada, ele não foi responsável por filhos. Há pouco tempo atrás, numa das aulas que eu dei de astrologia, me pediram para interpretar o mapa do Pelé. E aí eu comprei um livro escrito pela filha do Pelé, aquele que ele não reconheceu, que ele demorou para fazer o DNA, que depois ele não reconheceu, que ela não teve o amor dele, depois ela morreu de câncer. Não creio que seja por isso, não tenho os dados dela. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, mas creio que não. Eu tenho uma visão muito otimista dessa visão kármica. Mas ela escreve o livro, eu li o livro que ela escreveu, não sei se é verdade aquilo, é a visão dela, mas que o Pelé nunca a cumprimentou, nunca a acolheu, nunca quis saber dela. A Sandra, né? Eu tenho aqui uma assessora, que é a Judy, está aqui me ajudando, a Sandra. Putz, o Pelé falhou bem aí com filhos.
Depois um outro filho dele, que era o Edinho, teve um jogador de futebol aqui da Baixada, acho que era um goleiro. Aliás, hoje eu estou com a camisa da Holanda, do time da Holanda. Acho tão bonito esse laranja, esse preto, ficar bonito para você aqui, dentro do possível, né? E esse Edinho, enfim, usou droga, se perdeu em tudo isso. Então, é Saturno retrógrado, casa 5 do Pelé em Capricórnio. Ele tem outra situação kármica aqui também, deixa eu ver o que é. Ele tem Júpiter retrógrado. Júpiter no mapa, como eu falei para você, é as bênçãos. É todo tipo de bênção, Júpiter retrógrado. Júpiter no teu mapa sempre é a facilidade. Mas vamos imaginar que você tenha Júpiter retrógrado. No meu caso, eu tenho esse Júpiter retrógrado. Então, tudo na nossa vida, nada cai do céu. Eu acho absurdo a gente falar assim, nada cai do céu. Porque tem muitas coisas que caem em cima de nós. Que a grande visão, a grande diferença entre karma e a graça. Então, na visão da astrologia kármica, da Índia, do espiritismo também, tudo que eu recebo de bom é o meu karma. É um karma positivo. Já na visão da cristã, o que eu recebo de bom é uma graça. Eu recebo por receber. É um presente de Deus, o Deus monoteísta, um presente de Deus. Então é uma graça que eu recebo. O astrólogo é muito legal, a astrologia, né? Por isso que você tem que estudar, você tem que se dedicar. A astrologia é fascinante. O astrólogo, ele entende que tem muitos mapas que têm essa graça, que tudo vem muito fácil, que as coisas caem na tua cabeça, do nada. Ele tem essa visão cristã da graça de Deus. Que não adianta ficar pedindo, que não adianta pagar dízimo, isso é Velho Testamento, né? Ultrapassadíssimo isso. Que não adianta fazer rituais, colocar coisa em cima do altar, sacrificar animais, como se fazia, porque tudo que vem de Deus é graça, não é merecimento. Porque a graça acolhe até quem não merece, digamos assim. Já a visão espírita, hinduísta, budista, existe o karma, astrologia, que você merece ou não. Só que quando você interpreta o mapa, onde tem Júpiter no teu mapa, é a graça. Vê que casa que está Júpiter no teu mapa, em que área que está Júpiter no teu mapa. Naquela casa, né, são 12 casas, naquela casa onde está Júpiter, aquilo vem fácil para você, muito fácil. Já a casa aonde tem Saturno é onde está o karma. Então olha que bonita a astrologia. Ela reconhece que você tem a graça em algumas áreas do mapa, tudo vem muito fácil, e tem a área onde vem tudo muito difícil. Muito difícil. E o que acontece? No caso do Pelé, ele tem Júpiter retrógrado. Então as coisas para o Pelé sempre são difíceis. Você fala, mas como assim? Ele teve esse dom de jogar futebol, esse dom de não sei o quê. Foi muito reconhecido, mas interiormente, será que ele era feliz, o Pelé? Interiormente? Porque o Júpiter, você pode ser a pessoa... Tem um livro lá dos anos 80 que chamava Pobre Homem Rico. Pobre Homem Rico. Porque se você é muito rico, é mesquinho, avarento, você nunca vai ser feliz, nunca. Porque a alegria está no dar, está no servir, está no repartir. Então, no caso do Pelé, ele tem esse Júpiter retrógrado, tudo vem com muita força. E o Júpiter retrógrado dele, ele está na casa do sexo. Também não sabemos como era a sexualidade do Pelé, mas ele pode ter ferido muita gente com relação à sexualidade dele. Então o karma está na sexualidade e o karma está principalmente no filho, na questão dos filhos. Sexualidade está bem forte aqui, espero que ele tenha sido honesto na sexualidade, não tenha prometido coisas impossíveis, tenha
tenha feito as coisas bacanas, né? Ele tem um mapa, falando um pouco dele, lindo para jogar futebol, porque ele tem Vênus na casa 1. Casa 1 é o corpo. Ele tem Vênus. Vênus é a arte. Ele é a arte. Então, ele tem Marte na casa 1 e Netuno. Marte, então, o corpo dele tinha uma garra, uma força. Eu vi ele jogar uma vez só. E ele tem Netuno, que é o dom, a bênção de lidar bem com o corpo. Ele falava que ele jogava bem porque era uma bênção, era uma graça também, divina. E todo libriano joga bem futebol. Por incrível que pareça, isso é uma coisa minha antiga, eu jogava futebol também, depois eu fui para as artes marciais, mas eu cheguei a ser convidado para jogar no Bahia, que era um time de número 2, né, que era lateral direito. Porque eu sou de Libra, mas eu nunca achei graça em jogar futebol, assim, não consegui entender porque as pessoas levavam tão a sério. Mas o Pelé era de Libra, o Zico era de Touro, que também é regido por Vênus, que é a mesma coisa que Libra. Tem aquele Falcão, número 5, né, que era de Libra, o Careca, que era o número 9, um cara que jogava na frente. Todos são librianos. Você vai ver muito Libra, que é a coisa da arte, né? São as pessoas que jogam futebol mais para o ataque, não para ficar defendendo. E aí o Pelé, então, ele traz esse karma na casa dos filhos. Vamos pegar um outro mapa aqui, falei do Silvio Santos, deixa eu ver algum que você conheça aqui. Chico Buarque, Jung, que é o psicólogo, Paulo Coelho. Paulo Coelho teve muito problema com drogas, família opressora, repressora, os pais internaram ele, inclusive, durante um tempo. Paulo Coelho teve problema com a ditadura, foi preso. Eu não conheço o Paulo Coelho, agora eu vou olhar o mapa dele, não conheço o mapa dele, do Paulo Coelho. Então vamos ver aqui, ele tem o Sol entre a casa 3 e 4, então ele é um baita escritor, o Paulo Coelho, baita escritor, e ele tem o chamado estélio no mapa, que é quando um monte de planetas fica só numa casa, que é a casa 3, que é a casa, inclusive, da mente do Paulo Coelho. Então é como se o destino dele fosse viver a casa 3, está tudo aqui na casa 3 dele. Tudo aqui na casa 3. E essa casa 3, então, ele vai ter a mente super inquieta e o karma dele, Saturno, está na casa 3 e está na casa 9 também, 8, 9. Casa 9 é dos estudos superiores, casa 9. Ele tem Capricórnio na casa 9. Então, por exemplo, ele não fez faculdade, o Paulo Coelho, não fez, que a casa 9 é faculdade. Ele deve ter brigado muito com as religiões, porque casa 9 são as religiões, e muito com a justiça, porque a casa 9 é a casa da justiça. É aquelas pessoas que, se a tua casa 9 não tá legal, e a minha tem o Áries na casa 9, onde você tem Áries no mapa, você briga com as coisas. Onde você tem Áries, você briga. Você tem Áries na casa do casamento, você briga no casamento. Você tem Áries na casa do dinheiro, você briga com o dinheiro. Você tem Áries na casa de filhos, você briga com filhos. Áries e Marte. Ele tem Áries na casa da justiça. Ele tem Capricórnio na casa da justiça. O karma dele está ali. Então foi preso, foi processado. Ele não acredita nessas leis que os deputados, vereadores fazem. Assim como eu também não acredito nessas leis. Acho as leis mundiais, a do Brasil também, tudo vingativa, não resolve nada, muito dinheiro envolvido e cada ano que passa vai piorando. Quanto mais leis, mais pior as coisas. E ele teve problema com essas leis, que não foram justas com ele. E o karma dele está ali na família, né, que eu falei, porque a casa 3, onde está o Saturno dele, do Paulo Coelho, é a casa da família e da infância também. Não sei nem se as leis são capitalistas, são punitivas, é crime e castigo. O tempo inteiro quem eu vou punir, quem eu vou fazer, quem eu vou devolver, a coisa da vingança, né?
Então espera acontecer um crime para depois querer se vingar o tempo todo. Então essas são as leis, porque quem faz é deputado, né? Senador, vereador, eles que são os legisladores, né? São pessoas que não têm coração, na minha opinião, que não têm alma, a maioria. São pessoas cruéis, mesquinhas, pessoas doentes, psicologicamente doentes. Então o Paulo Coelho vai ter problema com esse mundo, e assim como eu também não gosto, tenho horror a esse mundo. Mundo de CPF, RG, ir no cartório e tirar certidão disso, daquilo, tudo pede um número para nós. Nós viramos números, não mais pessoas. Então o karma dele está aí, ele vai brigar muito com isso nas músicas. Ele propõe uma sociedade alternativa ao Paulo Coelho, que é o que eu acredito. Uma sociedade onde faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, faça com amor. E o Paulo Coelho, ele vai então ter esse problema na casa 9 e na casa 3. Casa 9, para as pessoas que estudam astrologia aqui comigo, o José, o Douglas, a Regina, a Fernanda. Casa 9, leis, religião e estudo superior. Então, se você tem uma casa 9 dificultosa, você não vai conseguir se realizar nos estudos superiores. Então, talvez você não vá fazer uma faculdade, mas você pode fazer uma Humani Amor. Estudar comigo na Humani Amor, que eu não trago os valores do MEC, das universidades para a minha escola. A escola tem uma outra visão de educação diferente, tem faculdades maravilhosas, enfim. E aqui um outro mapa, eu não sei se você conhece, que é o mapa da Janis Joplin. Nossa, Janis Joplin, todo o karma dela está ligado à parte espiritual e ao vício. Então nota, o Pelé, a questão kármica dele é com filhos. Ele está repetindo essa problemática com filhos. Quem sou eu para julgar? Talvez a história dele seja completamente diferente. Mas em vida passada, o Pelé não foi responsável pelos filhos. Não assumiu o que tinha que ser assumido com filhos, em vida passada. E hoje, e dá a impressão que foi a mesma coisa. A Janis Joplin tem todo um aspecto kármico, o nosso mapa dela é bem pesado mesmo. A Janis Joplin tem 6 planetas retrógrados. Eu nunca tinha visto o mapa da Janis Joplin assim, só os retrógrados. 6. Então eu vou beber um pouco d'água, vou responder perguntas e vou falar do mapa da Janis Joplin. Então se o José estiver aí, o Douglas, a Regina, a Fernanda, a Ju, manda perguntas aí para mim que eu quero responder. E a gente está olhando esses mapas e pensando sobre nós mesmos, não é? Deixa as perguntas aqui. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.